Bom dia, queridos, a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para todos sempre, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, hoje é o meu primeiro dia dos pais, aleluia. Antes eu dizia que eu era pai de cachorro, porque nós tínhamos a Shaira apenas, ela completou 10 anos, quando mesmo, amor? Mês passado, você vê, o pai sabe bem a data. A Shaira completou 10 anos, mas é só uma cachorrinha, maior que Shaira. Então, era pai, meio sem ser pai. Ainda falava hoje com a Larissa, era pai de cachorro. Ela, mas ela não é o seu sangue. Eu falei, mas pai é quem cria, não é quem põe no mundo. Tem gente que põe no mundo e não cria. Eu que crio a Shaira, eu que ponho a comida dela, eu que compro a ração dela, inclusive. Mas temos a Lara também. Então, minha postagem no Instagram hoje de manhã foram minhas duas filhas, a Lara e a Shaira juntas. Foi lindo. @RVGodoy, tá bom? Meu Instagram. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 4, queridos. Gálatas, capítulo 4. Durante vários anos eu orava pelas crianças nas igrejas por onde eu passei, e quando viam poucas crianças eu falava, queridos, vamos, fazer filhos. Só que eu tinha um problema, porque as pessoas viravam para mim e falavam, então, pastor, vamos, Então, hoje a Lara vai cantar aqui, na frente. Gálatas capítulo 4, os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Versos de 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ler juntos os versos 6 e 7, vamos juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Filhos ou escravos? Todos nós temos uma paternidade. Ainda ontem, pregando aos nossos adolescentes, eu, pensando no texto de 1 João, no capítulo 3, lá no verso 10, ele diz que nós somos filhos de Deus se o obedecemos e cumprimos a sua vontade. Do contrário, somos filhos do diabo. Então, sermos filhos de Deus implica em que obedeçamos ao nosso Pai, em que sigamos os seus caminhos e que nós tenhamos o seu rosto, a sua imagem, que nós sejamos a cópia do nosso Deus. E o sentido, tanto do Evangelho de João, quanto das epístolas pastorais de João, tanto 1º, 2º e 3º João, o sentido de pai sempre é extensão. Aliás, o sentido de paternidade e filiação é de extensão. Nós somos extensão de Deus, não somos deuses, não somos, mas somos extensão do nosso Pai. Portanto, nós somos agentes do nosso Pai neste mundo, nós somos o reflexo do nosso Pai às pessoas que não o conhecem. Nós deveríamos, através das nossas atitudes, representar esse Pai de quem nós nascemos, de quem nós brotamos, em quem nós fomos gerados. E se não temos sido filhos de Deus, nossas ações têm copiado um outro pai a quem nós não queremos nos ligar, e temos tido as ações dos filhos do diabo. E embora essa palavra seja dura, é forte, filhos do diabo, aqueles que não são filhos de Deus não estão órfãos por aí. Não, eles têm um pai. E o pai de suas ações, de suas atitudes, é a perdição, é o seu próprio umbigo, o seu próprio ego, e juntando tudo isso num pacote só, é o diabo. Porque se somos filhos de Deus, caminhamos com Ele. Se não caminhamos com Deus, não estamos soltos no mundo, mas fomos embalados, abraçados, tomados pelas ações do inimigo de Deus.
Então, não podemos mais viver, segundo o texto de Gálatas que nós lemos, que tem um paralelo em Romanos, no capítulo 8, é que nós somos filhos de Deus, que Deus nos tomou para seus filhos e não devemos mais caminhar em escravidão. O homem sem Deus, ele está escravizado, não é uma opção. Sem Deus, o homem está escravizado, sujeito aos rudimentos do mundo. É isso que está descrito no verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E ele usa como exemplo o filho menor, aquilo que ainda não adquiriu os direitos. E ele, sendo menor, não tem direito a ocupar o espaço que o pai ocuparia numa linha dinástica, monárquica. Isso seria muito facilmente compreendido. Morre o rei, o filho é menor de idade, então ele não pode assumir o trono, então ele é tutelado. Na história do Brasil, isso aconteceu de 31 a 40, quando nós tivemos o período regencial. Dom Pedro II, deixado no Brasil com 5 aninhos de idade pelo seu pai, Dom Pedro I, ou Pedro de Alcântara, ele só poderá assumir com antecipação da maioridade em 40. E até lá nós tivemos, durante 9 anos, tutores sobre o menino e tivemos regentes sobre o Brasil. E assim, a imagem da Bíblia faz sentido para nós. Menores, não podemos assumir por direito aquilo que temos, e então somos tutelados ou vivemos sob servidão, não fazemos o que queremos, mas fazemos aquilo que nos mandam fazer. Fazemos aquilo que a nossa carne nos inclina a fazer, fazemos aquilo que, não aquilo que queremos, ou aquilo que gostaríamos de fazer por Deus, pela obra de Deus, mas aquilo que o nosso ego nos instiga a fazer. Estamos debaixo de servidão, estamos como que escravizados, aprisionados por nossas próprias vontades e as nossas próprias paixões. A beleza do texto é que Deus não nos trata como escravos, pois se assim fosse, nós ficaríamos debaixo de obrigações, seríamos como escravos. Eu vou fazer uma listinha aqui, queridos, obrigados a obedecer. Obrigados a obedecer por medo da punição severa que poderia nos acometer. Como escravos, não teríamos vontades, ou vontades a serem realizadas, não poderíamos ter vontades próprias. Nos empenharíamos, como escravos, somente pelo necessário. Afinal de contas, hemos de concordar que o trabalho escravo não é um trabalho produtível. Produzimos, como escravos, pela necessidade de produzir. Eu produzo mais, quanto mais chibatadas eu levo, mas não sou motivado à produção, não sou motivado ao empenho, à dedicação total, apenas o necessário, o suficiente para cumprir a minha obrigação, e não tenho perspectivas. Passarei minha vida inteira subserviente, sem grandes perspectivas. O verso 4 e o verso 5 nos diz que na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato, no tempo certo, nem antes, nem depois, mas um tempo próprio escolhido por Deus, Ele mesmo enviou o seu Filho para finalmente nos libertar da escravidão, do jugo da subserviência e nos fazer seus filhos, e fazer de cada um de nós seus próprios filhos. Deus nos libertou para que nós fôssemos filhos e não mais escravos. E aí eu posso fazer uma outra lista, e essa outra lista vai contrapor a lista primeira da escravidão. Como filhos, nós obedecemos a Deus por respeito. E tudo isso parte do princípio de como nós enxergamos Deus, e a nossa vida com Deus, e como nós deveríamos viver diante de Deus, porque alguns vão continuar imaginando um Deus como um ser punitivo, severo e por medo. Deus, ao nos libertar do jugo do pecado, nos libertar talvez mais do que do diabo e do inferno, de nós mesmos, com a nossa inclinação para as coisas do mundo e para o nosso próprio ego, nos instiga a obedecê-lo por respeito e por amor a Ele. Nós somos, pela nossa condição,
inclinados ao pecado, mas Deus nos chama e nos diz: meu filho, me obedeça por amor. Obedecemos por quem Ele é, pela sua grandiosa bondade, pela sua grandeza e poder. Nós obedecemos e respeitamos, porque o amamos. E a demonstração do nosso amor não é a servidão, não é a obrigação do serviço, mas é o amor. Isso altera a visão que nós temos de Deus. Se Ele é o meu Pai e eu amo, então eu cumprirei a sua vontade. Jesus demonstrou isso na cruz. Jesus demonstrou isso em seu ministério. Pai, que seja feita a tua vontade. Como filhos, nós somos motivados não pelo medo da punição ou da danação eterna. Não podemos nos achegar a Deus pelo medo do inferno, da morte eterna, mas somos motivados pelo temor. Eu o sirvo, eu cumpro os seus mandamentos e a sua vontade, porque eu tenho temor desse Deus. E temor se difere do medo. Medo seria aquela perspectiva de um Deus apenas punitivo, mas o temor me mostra que Deus é poderoso para punir, mas ainda assim resolveu me amar. Eu temo pela sua grandeza e pelo seu muito poder. O medo nos deixa paralisados, mas o temor nos instiga a praticar a sua vontade, por quem Ele é em poder e em glória e em majestade. Como filho, as conquistas do nosso Pai são também as nossas conquistas, e as nossas conquistas alegram o coração do Pai. A minha luta contra o pecado abre um sorriso nos lábios de Deus. A minha luta para fazer a sua vontade abre um sorriso nos lábios de Deus. A minha vida de retidão, a minha disciplina devocional de oração, de leitura da palavra, abre um sorriso no coração de Deus. Deus, como Pai, se alegra com a minha conquista, ao passo que o Senhor, dono do escravo, não tem muito com que se alegrar. O servo não fez mais que a sua obrigação. Como filhos, nós não fizemos apenas aquilo que éramos obrigados a fazer, mas nós lutamos para agradar o nosso bendito Pai. Nós, como filhos, nos tornamos coparticipantes das conquistas do nosso Pai. Não à toa, o texto diz: nós somos filiados a Deus, herdeiros. As conquistas do nosso Pai são também as nossas conquistas. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, a libertação, a salvação, nos livrando do pecado, é a nossa conquista. O que Ele fez por nós, nos transformou, nos fez novas criaturas. É diferente, queridos, olhar a perspectiva de quem éramos sem Deus, vivendo em escravidão, e quem nós somos, sendo tornados filhos de Deus através da ação de Jesus. Foi isso que Deus fez conosco, nos tirando da condição de escravidão para o posto de seus filhos. Só assim nós poderemos dizer, como o verso 6, olha na sua Bíblia o que ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, dois pontos, um em cima do outro, Abba, Pai. Ele diz, meu Pai. Abba, a depender da... Abba significa pai na tradição judaica. Traduzindo, significa pai. Mas tem um sentido maior do que simplesmente dizer pai. Ele pode ser empregado tanto no sentido da intimidade de quem diz meu paizinho, meu painho, meu papai, ou como quem reconhece em Deus um Deus pessoal. Ele é o meu pai, ele não é pai, ele é o meu pai. Deus, portanto, por meio do seu Espírito, atesta que Ele está conosco, nos guiando e cuidando das nossas vidas, aonde quer que estivermos. O Espírito de Deus, que habita em nós, testifica, confirma, atesta que nós somos filhos de Deus. E somente por meio dessa confirmação
é que nós podemos clamar, dizer, bradar em alta voz, meu Pai, ao nos referirmos ao nosso Deus. Isso é raro na tradição religiosa, saiba que isso é muito raro na tradição religiosa. Os deuses têm súditos, têm servos subservientes. Não que nós não devamos servir ao nosso Deus ou nos submetermos a Ele, mas as divindades da tradição religiosa mais comum têm seus súditos. Ou quando tem filhos, seus filhos são semideuses, que ainda se diferem dos réis mortais, como seres especiais para subjugar ainda esses réis mortais. Eu me lembro de Aquiles, um semideus, mergulhado de cabeça para baixo pelo calcanhar, e então seu calcanhar não foi mergulhado, era ágil, era veloz, na tradição religiosa grega, mas ainda assim tinha o seu ponto fraco. Era superior aos outros homens. Deus não quer semideuses. Deus não está criando uma raça intermediária. Deus chama seres normais, como eu e você, para nos tornar os seus filhos, para fazer de nós seus herdeiros e copartícipes da sua grande obra de redenção. Deus nos chama para sermos seus filhos. As minhas conclusões, então, queridos, são as seguintes: não tenha uma vida de escravo, uma vez que você já é filho de Deus. Não se submeta ao jugo da escravidão, não se submeta ao jugo religioso, não se submeta aos costumes da tradição, mas siga o teu Pai. Ele te fez seu filho. Não é um ritual que vai te aproximar de Deus, somente a intimidade do filho que encosta a cabeça no peito do Pai trará a dimensão verdadeira de quem Ele é para você. Não viva como se você não tivesse pai, uma vez que Ele é, de fato e de verdade, o seu Pai, porque Ele te fez o seu filho. Não viva como alguém que foi rejeitado pelo Pai, uma vez que todos os dias e a cada manhã Ele está do seu lado, te pondo no colo, quando você mais necessitar. Todas as características de um pai perfeito, de um pai que ama, que cuida, que zela dos seus filhos, estarão em Deus. Ele é o modelo de pai a ser seguido e a ser copiado. Todas as características de um pai que quer ver o crescimento do seu filho, e por isso deixa no cantinho da disciplina, e por isso exorta, e por isso às vezes usa a vara, estarão em Deus, para nos disciplinar e para nos ver crescer, para ver o nosso crescimento em fé. Por isso as lutas, por isso as agruras da vida, por isso os desafios diários se apresentarão, e Deus não nos livrará sempre deles. Às vezes eles estarão lá, porque Deus é Pai, e como Pai, Ele quer nos disciplinar, para que nós sejamos melhores do que temos sido. Do contrário, nós não cresceríamos em fé, do contrário, nós não chegaríamos à sua estatura. Todas as conquistas de Deus, toda a redenção, toda a vitória final, também são suas conquistas, também são suas vitórias. Por isso, escute bem o que eu vou dizer, toda a glória é dele. As conquistas também são nossas, mas é exatamente por isso que toda a glória é dele e não nossa, pois sem ele nós ainda seríamos escravos. Feche seus olhos, vamos orar. Oh meu Deus, obrigado Pai, fomos feitos teus filhos, não fomos nós que nos filiamos a Ti, foi o Senhor que nos chamou a Si e nos tornou seus verdadeiros filhos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, toda a glória, toda a honra e todo louvor sejam dados ao Teu nome, excelso, sublime, supremo. Nós te adoramos, Pai, porque pela Tua ação miraculosa, majestosa, o Senhor nos alcançou quando éramos ainda escravos, nos livrou desse jugo, nos livrou dessas amarras e nos trouxe para o reino da Sua luz, dizendo: Tu és o meu filho,
e nos tornou herdeiros, nos transformou em participantes dessa sua obra redentiva. Alcançando o nosso coração, o Senhor nos fez seus. O Senhor nos trouxe para o teu reino e disse: morarás para sempre comigo nos céus, na eternidade, no paraíso. E essa é a celebração, meu Deus, que nós podemos ter. Jubilosos, nós podemos celebrar em nossos corações. Por mais que tenhamos lutas e elas nos ensinem, sim, a sermos melhores, a vitória final já está garantida. Se o Senhor venceu, nós venceremos, porque essa é a nossa herança. Se o Senhor está preparando morada, essa morada é para a nossa habitação. Nós somos teus filhos e o Senhor nos fez herdeiros de todas as suas vitórias, de todas essas coisas. Então, meu Pai, não nos deixa vivermos mais como escravos. Não nos deixa termos uma compreensão errada de quem Tu és, mas nos ensina a seguirmos ao Senhor como Pai. Sermos submissos ao Senhor e obedientes a Ti, por amor. A termos temor no coração, diante da Tua presença, como um filho que teme a voz grossa do Pai. Senhor, nos ajuda a, submissos à Tua vontade, caminharmos em obediência sim, mas sempre, meu Deus, Te amando, reconhecendo que o Senhor nos amou e que o Senhor nos tomou para si. Bendito seja o Teu nome, hoje e para todos sempre, aleluia, amém e amém. Deus nos abençoe, queridos.